Você acha que é livre? Que toma as suas próprias decisões? Maquiavel sabia que o verdadeiro controle não precisa de correntes. Ele escreveu: os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades do momento que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Se no passado o domínio era visível, exércitos, grades, leis explícitas, hoje ele é algo muito mais sofisticado. Hoje, o controle é invisível e, exatamente por isso, é mais eficaz do que nunca. Pense comigo. Quantas das suas decisões foram realmente suas? A faculdade que você escolheu foi mesmo por vocação? O produto que você comprou foi porque você queria ou porque alguém disse que você precisava? O estilo de vida que você segue é porque você o construiu ou porque foi moldado a acreditar que era o certo? Maquiavel não viveu no nosso tempo, mas, se estivesse aqui, talvez dissesse: a maior vitória do poder moderno não foi prender corpos, foi capturar mentes. E neste vídeo, você vai entender como o domínio evoluiu da força física para a manipulação psicológica. E por que isso significa que talvez você esteja preso sem nem saber. Durante séculos, o controle foi explícito. Era o rei no trono, cercado por guardas. Era o senhor feudal, dono da terra e da vida de quem a cultivava. Era o tirano que punia publicamente para que ninguém ousasse desobedecer. Esse era o poder do mundo que Maquiavel conheceu. E foi observando esse cenário que ele escreveu O Príncipe, um livro que muitos chamam de cruel, mas que na verdade é profundamente realista. Para ele, governar era saber equilibrar o medo e a esperança. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Esse era o jogo: inspirar confiança suficiente para ser seguido e medo suficiente para nunca ser desafiado. Mas há um problema com a força bruta. Ela é ruidosa, ela desperta ódio, ela provoca resistência. A história está cheia de exemplos. Revoluções que começaram quando um governante apertou demais a mão. Impérios que ruíram por não perceberem que o povo não suportava mais a opressão. E foi aí que algo mudou. Os que desejavam manter o poder aprenderam uma lição simples e letal. É melhor dominar sem que a pessoa perceba que está sendo dominada. Imagine. Você não precisa mais vigiar cada cidadão. Basta que ele mesmo vigie seus pensamentos. Basta que ele internalize o comportamento que você deseja e acredite que é a escolha dele. Esse foi o início da transição. O poder começou a trocar o chicote pelo discurso, o castigo pela narrativa, a prisão pelo convencimento. E essa transição do físico para o psicológico mudou tudo. Maquiavel já intuía isso. Ele escreveu: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Em outras palavras, a aparência importa mais que a realidade. E para manter o controle, não é necessário realmente dominar. Basta parecer que domina. Essa frase, escrita no século XVI, hoje soa quase profética. Se antes um príncipe precisava usar soldados para impor respeito, hoje um governante, uma instituição ou até mesmo uma marca só precisa criar a percepção certa. E assim surgiu o que podemos chamar de o controle invisível. O que é isso? É um tipo de domínio tão sutil que você acredita estar no comando. Você cumpre regras sem perceber que está seguindo. Você se molda a padrões que nem entende de onde vieram. Você escolhe, mas as opções que te deram já foram pensadas para te manter dentro do tabuleiro. Quer um exemplo simples? Você não precisa ser proibido de falar algo. Basta que te convençam que não é apropriado. Você não precisa ser forçado a seguir um comportamento. Basta que te mostrem que é o certo a se fazer. Você não precisa ser obrigado a se endividar. Basta que façam você acreditar que ter mais é sinônimo de sucesso. É por isso que hoje você não vê grilhões, mas está preso a contratos, preso à necessidade de aprovação, preso a um sistema que te convence de que só é livre se seguir os caminhos que ele desenhou.
E a grande genialidade desse novo controle? Você não tenta escapar, porque nem percebe que está preso. Talvez você esteja pensando, mas isso é manipulação. Sempre foi assim, não é? Sim, mas nunca com tanta sofisticação. Porque agora o poder não só controla o que você faz, controla o que você deseja. Esse é o ponto mais perigoso. Você não luta contra algo que acha que quer. Você se entrega. E Maquiavel, se pudesse olhar para nós hoje, talvez dissesse: o poder alcançou seu auge quando deixou de agir com espada e começou a agir com ideias. Na época de Maquiavel, controlar significava impor, forçar alguém a fazer o que você queria. Hoje, controlar significa convencer alguém de que ele quer o que você quer. Esse é o ponto central da evolução do poder. Governos, empresas, líderes, todos entenderam algo que mudou completamente as regras do jogo. É mais eficiente modelar desejos do que impor regras. Você não precisa ser obrigado a trabalhar até a exaustão. Basta acreditar que só é valioso se for produtivo. Você não precisa ser forçado a se endividar. Basta acreditar que consumir é ser bem-sucedido. Você não precisa ser silenciado. Basta acreditar que pensar diferente é vergonhoso. E assim, as grades mudaram de lugar. Elas não estão mais do lado de fora. Estão dentro da mente. Quer perceber isso no dia a dia? Veja como o marketing não vende mais produtos. Ele vende identidades. Você não compra só um tênis. Compra o status de quem usa aquele tênis. Você não segue só um influenciador. Você se projeta nele e consome a validação que ele oferece. Você não participa só de redes sociais. Você alimenta um sistema que te dá migalhas de aprovação para te manter dependente. Maquiavel diria que esse é o triunfo do poder moderno, quando você molda a realidade de tal forma que ninguém precisa vigiar. Cada um vigia a si mesmo. E aqui está a parte mais inquietante. Você sente que está escolhendo. Você sente que é livre. Mas está apenas percorrendo caminhos desenhados para você antes mesmo de saber que iria trilhá-los. O controle moderno não se apresenta como controle. Ele se disfarça. Não como opressão, mas como cuidado. Não como tirania, mas como progresso. Você já ouviu isso? É para o seu bem. Estamos protegendo você. É pelo bem coletivo. Maquiavel já dizia que um governante deveria parecer virtuoso, mesmo que suas ações fossem cruéis. Ele entendia que a aparência de bondade é uma das armas mais poderosas do poder. E hoje, essa lição está viva. As maiores estratégias de controle são maquiadas com empatia. Regras são aceitas com facilidade quando parecem proteger você. Restrições são toleradas quando parecem promover justiça. Esse é o teatro do bem, o jogo em que discursos nobres escondem interesses calculados, e quanto mais doce a narrativa, mais fácil é engolir a pílula. É por isso que tantas pessoas defendem aquilo que as aprisiona. Acreditam que estão sendo cuidadas, quando na verdade estão sendo moldadas. Maquiavel sabia: o governante prudente nunca deve manter sua palavra se isso for contra os seus interesses. E hoje, não são só governantes que fazem isso, são empresas, líderes e sistemas inteiros, todos jogando o mesmo jogo: parecer justos para agir sem resistência. Maquiavel nos deixou um aviso que atravessa séculos. O jogo do poder nunca acaba, ele apenas muda de forma. Antes, ele era explícito, hoje é invisível. Antes, dominava corpos, agora domina mentes. Você acha que está escolhendo, mas as opções que lhe deram foram desenhadas para você. Você acha que está livre, mas a maior prisão é aquela que você nem percebe que existe. Maquiavel diria que esse é o estágio mais avançado do poder, quando ele não precisa mais ser imposto, quando você o aceita.
quando você o defende, quando você se molda a ele acreditando que é para o seu bem. A força perdeu espaço para a sutileza. O medo deu lugar à persuasão. E os grilhões viraram palavras bonitas. Mas existe um caminho: enxergar o invisível, perceber as narrativas que te prendem, entender os interesses que se escondem por trás do discurso. Quando você começa a ver o jogo, não deixa de estar nele, mas deixa de ser apenas uma peça. E isso, para Maquiavel, era a maior vitória: não se iludir. Olhar o mundo como ele é e aprender a jogar.